Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, docente. Dependendo da hora que está a ver este vídeo. Eu chamo-me Narciso Molongo, estudante do ICIM, no curso de Contabilidade e Auditoria. Nesta senda, eu vou dar início a uma gravação da apresentação do trabalho dado pelo nosso docente, que vou trazer um briefing sobre o quadro conceptual e também vou introduzir um pouco sobre a norma 1 do Plano Geral da Contabilidade, que está aqui comigo, né? Sistema de Contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. Deixar ficar que todas as nossas dicas, tudo que aqui eu vou trazer, está baseada neste livro e desde já, vamos prosseguir com a apresentação do nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre o quadro conceptual, vou trazer aquilo que é a introdução, vamos ver um pouco, nesse caso, a finalidade, os objetivos e os pressupostos subjacentes, as características qualitativas das demonstrações financeiras e os elementos das demonstrações financeiras, e vou trazer também o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e o conceito do capital e de manutenção de capital. Sem mais delongas, vamos prosseguir com a introdução deste que é o quadro conceptual. O presente quadro conceptual, que está neste livro, estabelece os conceitos que estão na base, na preparação e na apresentação das demonstrações financeiras para os utilizadores externos e tem como finalidade. A primeira finalidade é ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras na aplicação do PGC-NIRF. Ou seja, uma das tarefas do quadro conceptual é nos trazer aquilo que são os princípios do PGC-NIRF e ajudar os auditores também a formar uma opinião sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas em conformidade com o Plano Geral de Contabilidade NIRF. Ajudar também os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação incluída nas demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o PGC-NIRF. Uma nota importante diz que este quadro conceptual não é uma norma da contabilidade ou de relato financeiro, nem o seu conteúdo substitui uma qualquer norma da contabilidade e de relato financeiro incluídas no PGC-NIRF. Se em alguma circunstância particular existir um conflito de entendimento entre o presente quadro conceptual e uma norma da contabilidade de relato financeiro incluída no PGC-NIRF, a norma prevalecerá. Ou seja, o quadro conceptual nos ajuda a entender, vamos lá, aquilo que são os procedimentos de uso do PGC-NIRF e também nos ajuda a compreender as normas estabelecidas no PGC, mas ele por si só não é norma. Ou seja, tem alguns aspectos que, em algum momento, podem não lá constar, mas nos ajudam a fazer uso do Plano Geral da Contabilidade, ou seja, das demonstrações financeiras. Os utilizadores e as necessidades de informação. É um ponto, né? Deve até estar mesmo em negrito. Este ponto deve estar em negrito, coloco já aqui. Ou seja, fazem parte dos utilizadores das demonstrações financeiras para a satisfação de diferentes necessidades de informação, os atuais potenciais investidores, empregados, financiadores,
fornecedores, clientes, governos e seus departamentos e o público em geral. Esses é que são os utilizadores das demonstrações financeiras, os que fazem uso das mesmas, ok? Então, falar de quadro conceptual é falar daquilo que são os procedimentos, é falar daquilo que são... É uma forma também que vai nos ajudar a nós usarmos o quadro conceptual. Ou seja, vamos agora nos objetivos das demonstrações financeiras, ok? O objetivo das demonstrações financeiras é de proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira de uma entidade e que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores para tomarem decisões econômicas. As demonstrações financeiras são preparadas com esta finalidade e satisfazem as necessidades comuns da maior parte dos utilizadores. Contudo, as demonstrações financeiras não proporcionam toda a informação que os utilizadores possam precisar para a tomada de decisões econômicas, dado que as tais demonstrações financeiras refletem em grande medida os efeitos financeiros de acontecimentos passados e não proporcionam necessariamente a informação não financeira. Ou seja, as demonstrações financeiras elas têm um uso sim para tomada de decisões, mas não são suficientes por si só. Tem outros componentes que ajudam as demonstrações financeiras que podem nos ajudar também a tomada de decisões. É o caso da contabilidade de gestão ou de custos, que complementa também as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras mostram igualmente os resultados da gestão ou a responsabilidade da gestão pelos recursos que lhes foram confiados, ok? Os utilizadores que desejam avaliar o desempenho da gestão fazem-no para que possam tomar decisões econômicas que podem incluir, por exemplo, se devem vender ou manter investimentos na entidade ou se devem reeleger ou submeter os membros do órgão de gestão, ok? Vamos agora falar dos pressupostos subjacentes. Quando falamos dos pressupostos subjacentes, falamos da base do acréscimo, falamos da continuidade das operações. Base do acréscimo. Para atingir os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas na base contabilística de acréscimo. De acordo com esta base, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem e não quando a Caixa ou os seus equivalentes são recebidos ou pagos. E são registrados na contabilidade e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos a que dizem respeito. As demonstrações financeiras preparadas na base da acréscimo dão a conhecer os utilizadores não só as transações passadas que envolvem pagamentos e recebimentos de caixa, mas também as obrigações para pagamentos de caixa no futuro e os recursos que representam a caixa a ser recebida no futuro. Assim, as demonstrações financeiras evidenciam o tipo de informação sobre as transações passadas e outros acontecimentos que sejam mais úteis aos utilizadores para tomarem decisões econômicas, ok? Vamos agora ver o pressuposto, falar sobre a continuidade das operações, ainda sobre o quadro conceptual, ok? As demonstrações financeiras são geralmente preparadas no pressuposto de que a entidade tenha operado em continuidade e que continuará a operar no futuro. Assim, assume-se que a entidade não tem intenção nem necessidade de acessar as suas operações ou reduzir significativamente o seu volume. Se tal intenção ou necessidade de existir para demonstrações financeiras podem ter que ser preparadas numa base diferente. E nesse caso, a base usada deve ser divulgada, ok? Então agora vamos falar das características qualitativas das demonstrações financeiras.
Lembrar mais uma vez que estas são matérias que fazem parte do quadro conceitual, que nos levam a entender os princípios de como a contabilidade deve ser gerida, sobre aquilo que são as normas a serem seguidas, sobre aquilo que como os auditores devem fazer uso dessa informação. Ok? As características qualitativas são os atributos que fazem com que a informação proporcionada pelas demonstrações financeiras seja útil para os utilizadores, ok? As 4 características qualitativas principais são a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. A compreensibilidade, ok? Quando estamos falamos de compreensibilidade, o que é que estamos a dizer? É uma qualidade essencial da informação que proporciona as demonstrações financeiras. É de que ela seja rapidamente compreendida pelos utilizadores. Para que este objetivo, assume-se que os utilizadores têm um conhecimento razoável de negócios e as atividades econômicas, bem como a contabilidade e uma vontade para analisarem as informações com razoável diligência. Contudo, as informações sobre assuntos complexos que devem ser incluídas nas demonstrações financeiras, dada a sua relevância para o processo de decisões econômicas dos utilizadores. Não deve ser excluída apenas com a justificação de que é demasiado difícil para alguns utilizadores a entenderem. Ok, sobre relevância. Para ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades de tomada de decisões dos utilizadores. A informação tem a qualidade de relevância quando influencia as decisões econômicas dos utilizadores, ajudando-os a avaliar acontecimentos passados, presentes, futuros, ou confirmando ou corrigindo as avaliações suas feitas no passado. Materialidade, ok? Estes pontos devem ou podiam estar em negrito, de maneiras que aumente aquilo que aquilo que é a visibilidade do trabalho em causa. Sobre a materialidade, a relevância da informação afetada pela sua natureza e materialidade. Em alguns casos, a natureza da informação por si só é suficiente para determinar a sua relevância. Por exemplo, o relato de um novo segmento de negócios pode afetar a avaliação dos riscos e oportunidades que a entidade enfrenta, independentemente da materialidade dos resultados alcançados pelo novo segmento do período contabilístico. Noutros casos, tanto a natureza como a materialidade, ok, são importantes, como, por exemplo, os valores dos inventários por cada categoria principais que são apropriados ao negócio. Fiabilidade. Para ser útil, a informação tem que ser fiável. As informações têm qualidade da fiabilidade quando está isenta de erro material ou influências e os utilizadores dela possam defender ao representar fidedignamente o que ela pretende representar, o que ela o que possa razoavelmente esperar-se que represente. Comparatibilidade. Os utilizadores devem ser capazes, né? Perdão. Os utilizadores devem ser capazes de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no discurso do tempo, a fim de identificarem tendências na posição financeira no desempenho dessa entidade. Os utilizadores têm igualmente ser capazes de comparar as informações financeiras de diferentes entidades a fim de avaliar a sua posição relativa quanto à posição financeira
desempenho e variações na posição financeira, por conseguinte, a mensuração e apresentação dos efeitos financeiros de transações e outros acontecimentos iguais devem ser efetuados de forma consistente na entidade. No discurso do tempo, nessa entidade e de forma consistente para diferentes entidades, ok? Vamos dar continuidade e agora nós já falamos daquilo que são as características, pese embora de forma assim não resumida, mas falamos das características qualitativas das demonstrações financeiras, ou seja, primeira, lembrando, devem ser compreensíveis, né? E devem ter uma compreensibilidade. Segundo, devem ter uma relevância, nesse caso, ser útil para a informação, deve ser relevante para a tomada de decisões, né? E outra parte que nós vimos é materialidade, ou seja, a informação afetada deve ser material, deve ser útil para a tomada de decisões, são importantes para a tomada de decisões, né? E já vamos ver agora a materialidade, recapitular este ponto para que fique bem claro, diz assim, a relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Em alguns casos, a natureza da informação, por si só, é suficiente para determinar a sua relevância. Por exemplo, o relato de um novo segmento de negócio pode afetar a avaliação dos riscos e oportunidades que a entidade enfrenta, independentemente da materialidade dos resultados alcançados pelo novo segmento no período contabilístico. Noutros casos, tanto a natureza como a materialidade são importantes, como, por exemplo, os valores dos inventários por cada uma das categorias principais que são apropriados ao negócio. Agora, vamos falar da fiabilidade. Para ser útil, a informação tem que ser fiável. A informação tem que ter a qualidade da fiabilidade quando está isenta a erro, material ou influências dos utilizadores. Dela possam depender ao representar fidedignamente o que ela pretende representar, ou que possa razoavelmente esperar-se que represente, ok? Colocar também em negrito aqui a comparatibilidade, já vi, na verdade era só uma recapitulação, que é para ficar claro, né? Sobre toda a informação tem que ter uma comparatibilidade, temos que comparar, ou seja, de um exercício com o outro, de um período para o outro, são estas as características das demonstrações financeiras. Dando continuidade, vamos nesta onda de ideias a falar agora dos elementos das demonstrações financeiras. Falar dos elementos das demonstrações financeiras, quais são os que vamos trazer aqui em cena e o que é que nós podemos aprender nestes que são os elementos das demonstrações financeiras. Vou dizer aqui que as demonstrações financeiras, ok? Elas, diz assim, as demonstrações financeiras retratam os efeitos financeiros das transações e outros acontecimentos. Perceberam bem esse ponto? Diz aqui, as demonstrações financeiras retratam os efeitos financeiros das transações e outros acontecimentos, agrupando-os em grandes classes conforme as suas características econômicas. Ou seja, estas
características econômicas, estas grandes classes são chamados os elementos das demonstrações financeiras. E quais é que são os elementos? Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira no balanço são os ativos, os passivos e o capital próprio. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho nas demonstrações dos resultados são rendimentos, os gastos, os rendimentos e os gastos, quer dizer. E as demonstrações das variações na posição financeira refletem geralmente aos elementos das demonstrações dos resultados e as variações nos elementos do balanço, e assim o presente quadro conceptual não identifica quaisquer elementos que sejam únicos para esta demonstração. Sobre a posição financeira, diz aqui, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira são os ativos, passivos e o capital próprio, e são definidos como segue, né? Agora nós vamos trazer um pouco sobre estes conceitos do que é o ativo, né? Diz aqui, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de um acontecimento passado, do qual se espera que flua para a entidade benefícios econômicos futuros. Ok? Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de um acontecimento passado, e do qual se espera que flua para a entidade e benefícios econômicos futuros. Ou seja, é aquilo que foi investido pela empresa, aquilo que a empresa detém e se espera um benefício futuro. Isso nós chamamos de passivo, de um ativo, quis dizer. Agora vamos falar do passivo. Um passivo é uma obrigação presente da entidade, né, resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se separa, né, de cuja a liquidação se espera que resultem para a entidade saídas de recursos incorporados, benefícios econômicos, ou seja, é uma obrigação. O capital próprio é o interesse residual do qual é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. Ou seja, a diferença entre o ativo e o passivo vai nos dar o capital próprio ou aquilo que nós chamamos de situação líquida, ok? Os elementos dos rendimentos e dos gastos são definidos como segue abaixo. Rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contabilístico, sob forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuições de passivos que resultam do aumento do capital próprio, para além das distribuições dos detentores de capital. Gastos são reduções nos benefícios econômicos durante o período contabilístico, sob forma de saídas ou diminuições dos ativos ou de aumento de passivos que resultam em reduções de capital próprio, para além das distribuições aos detentores de capital. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. O reconhecimento é o processo de incorporar, ou seja, de lançar, nesse caso, no balanço ou na demonstração de resultados, um item que satisfaz a definição de um elemento que cumpre os critérios de reconhecimento referidos. No parágrafo seguinte, o reconhecimento envolve a representação do item por escrito e por uma quantia monetária e a inclusão dessa quantia nos totais do balanço ou das demonstrações de resultados. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento
devem ser reconhecidos no balanço e na demonstração de resultados, e o não reconhecimento desses items, ok, não é substituído por divulgação das políticas contabilísticas adotadas, nem por nota ou por outra informação explicativa. Vamos falar agora da mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias através das quais os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidas, né? E mostradas no balanço e as demonstrações de resultados. Este processo envolve a seleção de bases específicas de mensuração. Conceitos de capital e manutenção. Conceitos de capital e de manutenção de capital. Ok? Vamos falar agora. Vamos falar destes conceitos de capital para terminarmos aqui estas matérias sobre o nosso quadro conceitual. Conceitos de capital. A maioria das entidades adopta um conceito financeiro de capital na preparação das suas demonstrações financeiras. De acordo com o conceito financeiro de capital, como por exemplo, capital investido ou poder de compra investido de capital é sinônimo de ativos líquidos ou capital próprio da entidade, de acordo com um conceito físico de capital, como, por exemplo, a capacidade operacional. Capital significa capacidade produtiva da entidade, por exemplo, o número de unidades produzidas por dia. Ok? E vamos já dar seguimento a estas matérias, onde vamos introduzir sobre a norma 1. Seria impossível falarmos da norma 1 sem trazermos aqui a pequenas abordagens daquilo que é o nosso quadro conceptual, ok? Vamos falar da estrutura, apresentação, âmbito, objetivos, estrutura das demonstrações financeiras, vamos falar do balanço, vamos falar das demonstrações de resultados, vamos falar da variação de capital próprio, vamos falar também das demonstrações de fluxo de caixa e as notas explicativas. Bem, o objetivo desta norma é assegurar quer a comparabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade com o período contabilístico anteriores, quer a comparabilidade das demonstrações financeiras entre várias entidades. Okay. Âmbito. As demonstrações financeiras com finalidades gerais referem-se quer às demonstrações financeiras de uma única entidade, quer às demonstrações financeiras de um conjunto de entidades, e a sua preparação e apresentação visam as necessidades comuns de informação de um conjunto alargado de utilizadores. Estrutura das demonstrações financeiras. Com relação à estrutura das demonstrações financeiras, nós temos balanço, temos as demonstrações de resultados, temos as demonstrações de variação de capital próprio, temos a demonstração dos fluxos de caixa e, por fim, as notas explicativas. Ok, balanço. O que é o balanço? O balanço é um mapa que reflete a posição financeira de uma entidade, divididos em ativos correntes e não correntes, passivos correntes e não correntes e a situação líquida. Ela evidencia a situação financeira da entidade, determina durante numa determinada data, quis dizer, a situação financeira da entidade determina, aliás, os ativos e os passivos correntes de uma entidade, bem como a sua variação face ao período anterior, permitindo uma primeira análise da sua liquidez da entidade, ok? Então, aqui abaixo temos um exemplo daquilo que é o balanço, onde ele reflete tudo que nós falávamos antes, tem aqui os ativos correntes, ativos não correntes, este é o balanço da Companhia Industrial da Matola, né? Mostra também aqui os capitais próprios, passivos, passivos correntes, não correntes, também é o total dos capitais próprios e dos passivos. Prosseguindo, demonstrações de resultados. Uma entidade deve representar todos os itens de rendimentos e gastos reconhecidos no período contabilístico, quer tenham sido reconhecidos diretamente
e outros componentes do capital próprio. E também deixo ficar aqui um exemplo das demonstrações de resultados, que é, na verdade, um dispositivo usado para comparar aquilo que foram os rendimentos e os gastos de uma empresa, que pode, por fim, nos dizer se nós tivemos lucros ou prejuízos. Demonstrações de fluxo de caixa. As demonstrações de fluxo de caixa proporcionam aos utilizadores das demonstrações financeiras a base para avaliação da capacidade da entidade em gerar caixa ou equivalentes de caixa, das necessidades dessa entidade em utilizar esses fluxos. E também temos aqui um briefing daquilo que é o modelo do fluxo de caixa, ainda da Companhia Industrial da Matola. Agora vamos falar das demonstrações. Vamos falar das demonstrações de. Vimos o balanço, aqui está. Vimos a demonstração de resultados. Agora vamos falar da demonstração de fluxo de caixa. Também já vimos a demonstração de fluxo de caixa. Tenho aqui um exemplo. Então, vamos agora falar da demonstração de variação de capital próprio. Conforme o nome diz, as variações de capital próprio de uma entidade entre o início e o fim do período contabilístico de relato refletem o aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período. E também temos o exemplo aqui deste mapa. E, por fim, temos as notas explicativas. As notas explicativas devem apresentar informação sobre as notas explicativas devem apresentar informações sobre as bases de preparação das demonstrações financeiras e das políticas contabilísticas específicas adotadas. Divulgar informação exigida por qualquer uma das normas constantes do PGC-NIRF que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras. Prestar informação que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, mas que seja relevante para a compreensão de qualquer um dos pontos das demonstrações financeiras. E assim damos por fim o trabalho em causa. Obrigado.